Olá, galera do oitavo ano. Nós estamos aqui de volta para uma aula de ciências. Hoje a gente tem como primeiro um tema muito especial, que é a gravidez na adolescência e os métodos contraceptivos. E a gente vai contar nessa aula com uma convidada muito especial, que vocês devem conhecer, ela já esteve aqui com a gente, a professora doutora Albertina Duarte Takeuchi. Bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu acho essa aula muito difícil. Sabe por quê? Porque eu acho que vocês já sabem tudo aquilo que eu vou falar. O que vocês não viram ainda é um parto, e muito menos um parto de homem. Porque, na verdade, ontem foi o Dia dos Pais. Então, vamos pensar o que aconteceria se um homem desse à luz. Vamos lá. Segura, segura. Ó, segura, deixa eu pôr a máscara, porque afinal está mais pertinho. Era. Hã? Ah, não dá. Então tá bom. Então, vamos, segura. Está aqui. Olha, então, vamos lá. Força, 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 força. Força, 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 força. Força, força. Olha, nasceu o nenê. Bem-vindo! Ninguém mais bate no nenê como antigamente. A gente só faz assim. Ele nasce com cordão. O cordão a gente tem que demorar um pouquinho para cortar. Olha, e nasceu o nenê. É fácil um homem dar à luz? Não. É fácil uma adolescente dar à luz? Não. Então, veja, este é o útero de uma mulher grávida. E este é o útero de uma pessoa que não está grávida. Olha, este é o útero, olha, as trompas e os ovários. Ele é do tamanho de uma mão fechada, aqui assim. Quem quiser saber o tamanho do útero, é só pôr assim, olha. Deu para entender? Deixa eu ver se eu faço. Esse pedacinho aqui que está aqui. Como é que eu faço para mostrar? Espera, assim. Entendeu? Esse pedacinho aqui, ó. Olha, o útero é assim. A trompa e os ovários. Ele fica deste tamanho. Olha só o tamanho que cresce. Depois do parto, vai ser tirado a placenta. E a placenta é isso que vocês estão vendo. Então, pela primeira vez, talvez, um parto ao vivo e ainda mais de um homem na rede. Em homenagem ao Dia dos Pais, Em né? homenagem ao Dia dos Pais. Bem, seria quase impossível ter um bebê de um pai. E na adolescência, isso é impossível? Veja, a maior parte dos adolescentes acredita que é impossível acontecer com eles. Sabe como é a história da pandemia? Ah, não vai acontecer comigo. Esse vírus não vai chegar nos adolescentes. Mas a gravidez, que não é um vírus, que não é uma doença, que é uma vida, pode acontecer sim. Sabe, no Brasil, olha, 550 mil adolescentes tiveram bebê no último ano. O estádio do Corinthians ou do Palmeiras cabem, né, 60 mil quando está a torcida bem cheia. Agora, veja bem, seriam 8 estádios do Palmeiras, da Vila Belmiro, ou do Itaquerão, ou do Morumbi. Já pensou? 8 estádios, todos, 8 a 9, porque são 550 mil. Se a gente pensar em as mães e as crianças, são 1.100. 1.100 dão quanto? Quase 20 estádios repletos de crianças e de mães. Dá para segurar isso? Bem, então, em São Paulo, acontecem 67 mil, quer dizer, um estádio de futebol de torcida bem cheia por ano de mães adolescentes. Isso dá, na verdade, 7 nascimentos por hora. 7 por hora é 8. 8 a cada 8 minutos, uma menina de 10 a 19 anos fica grávida, não, dá à luz. Bem, então, está muito perto de vocês. Vocês devem conhecer uma pessoa que é mãe adolescente, vocês devem
conhecer uma irmã de alguém que está me assistindo, que foi grávida e teve filhos na adolescência, ou até a sua mãe, que foi grávida e teve você. Bem, é um problema? Veja, não é um problema, é uma situação nova para essa menina. Veja, como é ter um bebê, segurar, amamentar e criar esse bebê? É uma outra matéria, é como se vocês estivessem fazendo outro curso de tempo integral. Daria para aguentar um curso que vocês estão fazendo na 8ª série e ainda por cima, de manhã, à tarde e à noite, ter uma creche, uma criança para vocês serem professoras, cuidadoras e alimentar. Então, veja, hoje nós estamos tendo uma pandemia. Depois dessa pandemia, vai ter muito desemprego. E quem engravida na adolescência não dá tempo de se preparar para os estudos como aquela pessoa que não engravidou. Além de tudo, vocês conhecem alguém que ficou grávida na adolescência e foi feliz para sempre? Não dá. Porque, na verdade, da adolescência, você namora, você pensa, e depois você esquece, você fica cansado daquele parceiro ou daquela parceira. Então, é por isso que a adolescência, que é um período de amadurecência, como a gente já discutiu na outra aula, e não dá para amadurecer para ficar pessoa, para ficar mulher e homem, né? Deixar para, e ao mesmo tempo, crescer como filho ou filha e ainda ficar mãe. São duas sobrecargas. E o que acontece? Vamos lá. Fisicamente, dá problemas? Dá. Precisa fazer um pré-natal muito cuidado. Eu falei para vocês, se não falei, falo agora, eu já fiz mais de 20 mil partos. É, porque estou um pouco velhinha. Então, já fiz mais de 20 mil partos. Mas, veja, por que eu fiz 20 mil? Porque eu trabalho no Hospital das Clínicas, já fui no Pérola Baito, que antigamente tinha 200 partos por dia. Eu trabalhei no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, então, vocês imaginam quantos partos por dia tinha. Então, o que me cansava mais era quando eu tinha uma pessoa grávida adolescente. Por quê? Ela não tinha feito pré-natal, ela estava ansiosa porque o menino não estava lá, o pai da criança, e porque a mãe e o pai, né, ou às vezes só a mãe, estavam apavorados naquele momento. Então, o que acontece? Muitas vezes essas meninas tinham pressão alta, muitas vezes o bebê era prematuro. Então, imagina, além do parto, nascer um bebê prematuro. E ela falava, como é que eu vou cuidar dele, doutora? Falava, só para mim. E a mãe falava, agora vai sobrar para mim. Então, era uma confusão muito diferente da felicidade que eu tinha quando eu fazia o parto de uma mulher de 30 anos, que já estava casada, que já estava com um companheiro. Então, era sempre uma confusão. Eu me lembro só de esses mais de 40 anos que eu sou formada, de uma vez a menina, o marido, todo mundo aplaudindo e bem felizes. Mesmo os que estavam felizes, ficavam com medo. Então, veja, risco físico, não faz o pré-natal direito porque demora para fazer o pré-natal. Não faz o acompanhamento direito porque está muito atrapalhada. Não tem nutrição adequada e, por isso, o bebê pode nascer com problemas de desnutrição ou de baixo peso. E a questão é só física? Não. Fisicamente, a gente dá conta. Eu sou responsável por um programa de saúde do adolescente, e se os adolescentes forem precocemente ao posto, ou ao hospital, ou ao médico, pode ter certeza que esses problemas físicos vão ser muito pequenos. Então, não vamos pensar, engravidou, vai dar tragédia física. Bem, quais são os problemas? Os problemas são psicológicos e sociais. Por que psicológico? Porque a menina, ela fala, puxa, não fala para os outros, ela sente, agora eu vou ter uma vida diferente. Por mais que, num primeiro momento, até possa ser uma festa, porque a criança é sempre bem-vinda, logo depois, quem cuida mais da criança é a avó materna, porque a avó do menino não está nem aí. E se está aí só no começo. Depois dá
uma sumida. E o menino que pode estar aí, sabe o que as adolescentes falam? Ele assume, não. Ele assome. Some. E depois encontra uma outra namorada, uma mais novinha, uma mais desocupada, porque aquela menina que engravida fica sobrecarregada. Então, como é que essa menina ela consegue voltar para a escola? Fica difícil. Mas se ela voltar, ela volta meia boca, sabe? Tem que cuidar do bebê, tem que voltar. Não dá. Pensa bem, vocês estão agora, né, online. Pensa bem, a mãe assistindo online e a criança correndo, correndo, correndo. Dá para cuidar? É difícil. Então, vamos ver. Primeira coisa, e socialmente, ela dificulta o futuro, ela tem um desemprego, ela tem mais taxa de desemprego e ela tem menos preparo. Ela precisa ser super-heroína para continuar na mesma, para continuar na escola, para continuar na carreira, ela tem que se desdobrar. Então, vamos pensar. Para que a gente, vocês que são adolescentes, para que vocês terem uma carga maior? É a mesma coisa que, de repente, vocês estão no jogo de futebol e tem uma chuteira para chutar do gol com 200 mil pedras. Vocês não vão ser o Neymar, nem o Messi, nem nada. Ninguém joga contundido. Então, é isso, é uma sobrecarga que você pode aguentar. Mas para que precisa aguentar? Bem, então, os riscos físicos, psicológicos e sociais. Bem, é um desejo engravidar? Não é uma decisão. Eu decidi ficar grávida. A adolescente até pode dizer para mim, doutora, eu desejei mesmo, foi mesmo, mas no fundo do coração, eu pergunto, faltou informação? Não. Vocês estão cansados de saber os métodos. Eu vou daqui a pouco dizer, mas vocês sabem mais do que eu. Se eu perguntar para vocês, vocês são capazes de dizer quanto custa cada um. Então, faltou informação? Não. Dá um Google, todo mundo já sabe. Faltou negociação. Porque para eu ser informada, eu preciso ter uma habilidade de poder negociar. Senão, eu não consigo negociar com quem eu gosto. Na hora do vamos ver, não dá para segurar. Sabe aquela música? Não segura, não dá para segurar. Eu estou tão apaixonado, que não dá para segurar. Mas, então, a pesquisa que nós fizemos mudou tudo. Olha só, em 90, há 30 anos atrás, os adolescentes, 80%, 90%, conheciam os métodos. Aí, não utilizar... Então, não é um problema de conhecimento, né, doutora? Olha essa pesquisa que mudou toda a fase, mudou tudo. Olha, conhecem, mais de 80%, quase 90%. Não utilizaram na primeira relação, 70 e tanto por cento, 75%. Não pensaram em nada, não pensaram em nada. Por que você não usou? Eu conhecia, mas na hora deu um apagão, eu não pensei em nada. É o impulso, né, É um doutora? impulso. É isso aí. Olha, só 10% eles não precisavam fazer nada. Olha, menos de 10% eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa. E só 10% não sabiam o que fazer. Então, entre saber o que fazer e fazer, precisa de uma atitude. E para ter essa negociação, você precisa ter autoestima, autoconfiança e saber dizer não ou sim na hora H. Agora, veja, entenda bem, eu respeito a paixão, respeito o amor, respeito tudo que vocês possam estar vivendo. Mas dá para você dirigir sem carta? Não dá. Por quê? Você atropela, você se machuca e tudo. Então, engravidar na adolescência é como se você dirigir sem saber nada. É um acidente. Por que é um acidente? Porque é para toda a vida. Cuidar de uma criança para toda a vida, quando você ainda deixou de ser criança há pouquinho tempo, é uma sobrecarga. E hoje, ninguém está querendo sobrecarga. Nós estamos querendo paz e estamos querendo nos fortalecer. E agora, principalmente, gente, nós estamos passando este ano que vocês estão me vendo online. Daqui a pouco vai ser
tudo já ouviu falar, um novo normal. Eu acho que vai ser um paranormal, porque vai ser muito difícil parar o normal antes, parou aquele, começou outro. E quem não tiver preparada psicologicamente, e não tiver força, e não tiver principalmente habilidades, uma instrução, vai estar muito difícil de conseguir um emprego, o mercado de trabalho. Então, hoje é um tempo que todo mundo precisa se adaptar às novas regras. Então, quem engravidou na adolescência precisa tomar cuidado, porque senão volta a engravidar. Então, todo mundo que está me ouvindo e que conhece a irmã, a prima de alguém, a amiga de alguém, o amigo de alguém, olha, me ajudem. Vocês falem, olha, se você engravidou a primeira, você vai engravidar de novo. É que nem repetir de ano. Sabe aquele menino que é repetir de ano? Agora eu já sei tudo, eu não vou mais nem pensar nada. Para quê? Não, quem repetiu é porque não sabe. Tem uma frase que a doutora fala muito, que é assim, como é que a gente pode resolver essa questão? Porque não é um problema, é uma questão, né? É uma questão. Agora a doutora é responsável aí, tem uma fórmula, digamos assim, por ter baixado o índice de gravidez em adolescentes e tudo mais. De que fórmula é essa mágica, doutora? Não, É a conversa, não é verdade? A conversa. Como que a senhora fala? Quanto mais a gente fala, mais a gente previne. Então, veja, a gente está falando demais. Usa máscara, usa máscara, usa máscara. E vocês estão vendo aí na televisão, né, todos os bailes proibidos, mas está todo mundo. E vocês ficam assustados de ver quanta gente sem máscara. É ou não é verdade? Então, veja, por que a gente usa máscara? Para se proteger. Então, veja, atenção, não adianta dizer, eu não vou fazer, não vai acontecer comigo. Bom, vamos conversar. Vamos conversar com o parceiro. Vamos conversar em casa. Vamos conversar com os professores. Não vamos dizer, eu nem quero falar nada porque não vai acontecer comigo. Então, vocês que têm um monte de amigos, podem dizer, olha, a doutora falou que é uma fria engravidar. Eu adoro fazer parto, eu adoro criança. Então, a criança é uma bênção. Só que é uma bênção na hora certa. Senão pode ser uma questão, pode ser um problema. Então, veja, se você foi filho de mãe adolescente, ela vai contar para você. Ai, foi difícil criar você. Muitas vezes ela tinha um sonho de dançar, um sonho de ser uma bailarina, um sonho de ser uma cantora, um sonho de ser uma grande professora, ou uma advogada, uma médica, e teve que interromper. Não dá. Olha, na minha faculdade, eu não tive nenhuma amiga que foi grávida, que estava grávida, adolescente e tinha filho, porque é quase incompatível, não dá para segurar a ponta. Então, ela podia ter escolhido uma profissão, resolveu escolher outra, mais fácil, porque dava menos tempo para ela trabalhar. Às vezes ela queria ser uma professora ótima, aí resolveu, não, todas as profissões são importantes, mas o sonho que ela tinha, ela teve que deixar esse sonho. E depois, sem querer, ela culpa essa criança. Fica aquilo, olha, eu quis ser mãe na hora errada, por isso eu estou... Então, o que eu estou falando? Nós estamos no ano 2020, todo mundo tem informação. Então, e outra coisa, as mulheres que estão aqui, a gravidez nunca é do homem. Esse parto que eu fiz aqui do professor, nunca vai ser. A gravidez é da mulher. E é da família da mulher. Quem aguenta a barra é a mãe da menina e a menina. Então, nós estamos fazendo o quê? Um ato de conscientização? Não, de atitude. Se você negocia, fica diferente. A gente, antes da pandemia, tinha lançado uma campanha, gravidez é para toda a vida. Eu vou ainda continuar falando. Pensem, quando passar essa pandemia, a gente vai voltar e fazer vocês que gostam de youtuber, fazer um videozinho, cada um de vocês, dizer, o que é ficar grávida adolescente? Como é que eu posso ser esperto? Essa é a nova linguagem. Cada um manda um youtuber para outra. Não está com nada você ficar grávida. Eu me previno, eu sou esperta, eu decidi engravidar para mais tarde. E não precisa ficar falando errado ou certo. Não, conversa. E conversando, a gente vai falar dos métodos anticoncepcionais. Colocar no debate, né, doutora? Você fazer um videozinho curto ali, passando alguma informação, olha, não caia nessa. Inclusive, com a licença da doutora, quero fazer uma observação dentro do que foi dito. Veja,
Essa questão de gravidez na adolescência, que parece que a culpabilização é sempre da mulher, né? É um mecanismo já da sociedade que a gente quer justamente lutar contra, né? É um produto para a mulher mais cedo perder essa oportunidade de ir atrás de uma profissão, do estudo, de uma especialização, de ser bem-sucedida profissionalmente. Quer dizer, a própria sociedade se estruturou, infelizmente, né, doutora, para colocar nas mãos do homem o sucesso profissional, o direito ao estudo, a facilidade de fazer as coisas com mais independência. E para a mulher sobrou o quê? Sobrou ficar grávida cedo. Claro. E isso é que você, mulher, tem que fazer aí, lutar. A gente só vai mudar esse aspecto social, epistemológico, da construção do conhecimento, quando você mudar. Quando você fala assim, não, pera um pouquinho, eu tenho o direito de escolher, eu tenho que ir pela minha cabeça, eu tenho conhecimento. Puxa, eu preciso pensar um pouquinho mais a respeito disso. Eu tenho pessoas para conversar. Antigamente, né, doutora, era mais difícil conversar. Mas hoje, olha quantos exemplos aqui. A gente tem o exemplo da doutora que está fazendo um trabalho fantástico há anos, aí eu acho que tem 2 décadas, doutora. 3. 3 décadas. Se você procurar no Google, aí você vai ver que a doutora tem projetos maravilhosos, sensacionais, uma coisa assim para atender você e trabalhar nessa conscientização. Olha, 3 décadas. E quem pode mudar isso é você. Olha, eu sou mulher, né? Claro, e lutei muito para ser médica, porque eu venho de uma família muito simples. Eu sou portuguesa, vim de lá de Portugal. Então, na minha aldeia, nunca ninguém ficou médica, né? Só agora, depois de 2 gerações. Então, veja, imagina se eu tivesse ficado grávida. Não ia dar de jeito nenhum. Agora, veja bem, engravidar na adolescência é o caminho da submissão. Você fica submissa mesmo. Você fica submissa porque a sua mãe tem que ajudar. Você fica submissa porque o menino, porque ele é protegido da sociedade. Então, ele estava no papel dele. A menina que se cuidasse. Então, na verdade, essa culpa é uma forma, porque todo pai foi acostumado, onde foi o Dia dos Pais, todo pai devia ser pai e mãe. E toda mãe devia ser mãe e pai, porque o filho é dos 2. Só que, pela minha experiência de todos esses anos, eu garanto para você que não tem nem 10%. A cada 10 que engravidam, só um pai é que assume. Os 9 assumem. E mais incrível, a avó, em vez de dizer, filho, o neto é seu. A avó, a mãe do menino, também protege esse menino, porque é uma cultura de que ela vai ser a responsável. E depois, essa menina fica sozinha, arruma um namorado, e ela fala assim, ai, meu Deus, ele é tão bonzinho. O maior jeito de paquerar é isso. Chega um menino novo e o menininho percebe que a mãe está apaixonada e chama o menino de papai. Esse novo namorado. Aí a menina fica, ai, o meu filho adorou ele. E ele passa a mão, todo mundo acha linda a criancinha e tal. E aí ela fala, ai, eu vou dar um filho para ele também. O segundo filho na adolescência então, a fora da curva. Aí ela sai da estrada. Se ela estava numa estrada para ter um projeto, se ela engravida pela segunda vez, ela vai sair de fora. Ou às vezes o menino fala, eu assumo. E aí ela vai morar onde? No fundo da casa, ou da sogra ou da mãe. Vocês acham que ela vai ter autonomia? Você acha que ela vai ter liberdade? Não. Aí sim que ela vira o grupo das mulheres, mas ela ainda continua adolescente. Vocês já viram uma adolescente com um filho, né, poder ir tranquilamente numa festa, tranquilamente poder participar das atividades da escola? Não, ela sempre vai ter uma criança e sempre vai ser cobrada, porque ela é mãe. Então, vamos ver. Você já conhece, mas eu vou dizer. Primeiro, olha, o menino é muito privilegiado. Ele só tem um método. Sabe qual é o método? A camisinha, que todos vocês já conhecem, a camisinha. Eu nem vou dizer. Preservativo feminino é que vocês não conhecem, mas o preservativo masculino, todo mundo. Agora, precisa vestir a camisa. E vestir a camisa custa. Vestir a camisa do time é fácil. Vestir a camisa da prevenção é que eu quero ver. Eu até pensei em fazer uma camisinha com time, sabe?
Eu sou Santos, Corinthians, Palmeiras. Aí cada um usava a sua do seu time de futebol. Mas é mais fácil vestir a camisa do time do que vestir a camisa do time da prevenção. Bem, agora, existe também a camisinha feminina, que vocês não conhecem. Olha, é esta. Ó. Na verdade, essa que está no posto. A outra, ela não tem essa rodinha. Essa rodinha é só para a gente colocar. Olha, isso aqui é uma vagina. Não tem nada de feio falar isso. Feio é não se formar, é ignorância. Então, o que eu estou falando não é para vocês... Ah, então a doutora falou de relação sexual, aí eu vou ter. Não. Quando eu falo de prevenção... Né? Quando eu falo usa máscara, não é para você ir perto do vírus, é para você se proteger. Então, nunca se falou tanto de uma pandemia como agora, mas também a gravidez na adolescência é uma pandemia do mundo, e principalmente dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E São Paulo teve, por essas atitudes, uma incidência, quer dizer, número de casos de gravidez na adolescência igual dos países desenvolvidos, enquanto que os outros países, o país como o Brasil, está atrás do Paraguai, do Equador, da Bolívia. Olha que vergonha. O Brasil ele está muito menos protegido do que países que são muito mais pobres do que a gente. Agora, São Paulo está no top, como a Inglaterra, como a França. Então, olha, essa é a camisinha feminina. Ó. Coloca e está aqui. Ó. Mas todo mundo hoje fala muito do copinho. A mãe nem sabe, mas tem adolescente falando assim, ai, posso usar o copinho? Vou na internet, sabe até quanto custa. O copinho da menstruação. Antigamente era uma toalhinha, depois foi absorvente interno, e hoje já tem menina sacando o copinho. Então, é ruim colocar o copinho? Não, é jeito. E a camisinha feminina é quase um copinho bem mais fácil. Você coloca, vai para a festa, ou agora não, vai sair com o menino e pode ficar até 8 horas. E você pode dizer assim, olha, você não usa a sua camisinha, eu uso a minha. Olha que bom. Então, para o menino, só tem um, que é o quê? É a camisinha feminina. Camisinha masculina, desculpe. E para a menina tem a camisinha feminina, tem isso que é um anel, ó. Um anel que tem hormônio, que vai colocar na vagina e deixa lá todo mês, coloca depois da menstruação e tira quando vai começar outra menstruação. Nós temos a pílula, que todo mundo conhece. A pílula realmente é a mais conhecida. A pílula todo mundo já viu. Tem vários tipos de pílula. Pílula faz mal? Faz mal se você tiver problema cardíaco, se você tiver diabetes, se você tiver pressão alta, se tiver alguma doença. Faz mal. Agora, veja bem. Na verdade, o método que não tem nenhum problema é a camisinha. Não dá nada. Mas sabe qual é o método que vocês estão usando? Vocês sabem disso. É a pílula do dia seguinte. Pode conversar com as adolescentes mais velhas. Elas falam, ai, eu uso a pílula do dia seguinte. Então, tem relação, não se protegeu, não usou camisinha, usa a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma dose alta de hormônio. É quase como se fosse... É quase como se fosse metade de uma cartela tomada de uma vez só. Então, veja, olha aí a cartela. Ninguém está com isso. Isso é uma dose alta de hormônios. Então, a pílula do dia seguinte é para usar. A pílula do dia seguinte é para usar quando você não está protegida. Além de tudo, tem o adesivo. O que é um adesivo? É um adesivo mesmo. É que nem um band-aid que você coloca na pele. Uma por semana. Então, são 3 adesivos que vêm, é um por semana. Então, coloca quando termina a menstruação
e toda semana você coloca um. Outra coisa, existe também o diafragma, que eu vou falar menos sobre isso, que o diafragma é como um anel que a gente coloca dentro da vagina. E existe um outro que é importante, que é o chamado chip. Então, o que é o chip? Coloca dentro da pele o chip. O chip, a gente vai começar uma grande campanha, que eu vou anunciar também para a Secretaria de Educação, que é agora mesmo durante a pandemia, logo em setembro, a gente vai selecionar aos poucos adolescentes que tiveram já o primeiro filho e que precisam de uma proteção mais forte. Então, nós temos também, vocês já estão sabendo, o que é o DIU. O que é o DIU? O DIU é isto aqui. Talvez nunca vocês tenham visto de pertinho. Olha, o DIU é isto. Ó, deu para entender? É isto. Esse é o DIU de cobre, que vai colocar no útero e ele fica aqui, assim. Segura um pouquinho, doutor. Ó, dá para ver? Dá. Fica assim, ó. Olha, o DIU é isso. Não tem nenhum problema. Esse DIU agora está durando 7 anos e até 5 anos. Então, coloca, né, pelo útero e ele fica aqui direitinho, aderido. Não dói e ele tem um fiozinho. Isso é mais difícil, mas é possível e já existe nos postos esse DIU. Tem o DIU que tem hormônios e o DIU que não tem hormônios. Então, vocês viram aí, o diafragma é igual àquele anel, só que ele é todo tampadinho. Também é fácil, não tem hormônio. Ele dura 2 a 3 anos. É como se fosse uma rolha. Você põe e depois sai com ele, pode tirar até 12 horas depois. Pode ficar o dia inteiro com ele, essa rolha. E tem uma medida, né? O médio é o melhor, mas aí o médico é que vai dizer para você o tamanho. Então, já é um pouquinho mais complicado. E tem 2 métodos que vocês não vão usar na adolescência, que é laqueadura, que é, veja, é fechar as trompas, que é amarrar as trompas, é aqui, esse é o útero, então a gente amarra ou corta aqui. E também tem a do homem, que é cortar perto do testículo, né? Na verdade, a gente corta para que não haja espermatozoide. Isso é quando vocês tiverem mais de 2 filhos e, principalmente, o ideal é mais de 30 anos, que é um método definitivo e que não é fácil. Por quê? Porque, em acontecendo, é difícil reverter. Então, para vocês, é preservativo feminino ou masculino. Masculino e dupla proteção. O ideal seria o homem ter sempre o preservativo, porque aí previne gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, e a mulher ter um outro método. Não dá para usar camisinha feminina e masculina o homem. Então, a mulher pode usar pílula e o homem usar o preservativo. A mulher pode usar o adesivo e o homem o preservativo. A mulher pode usar DIU e o homem o preservativo. Ela usa o anel e o homem o preservativo. Para o homem é só o preservativo. Então, por que a mulher não usa? Ela tem medo de não agradar e o homem tem medo de falhar. Ó, de verdade, o homem... Aqui, vocês usam piercing, vocês usam tanta coisa, ninguém se preocupa de usar uma chuteira que aperta, aquela chuteira, às vezes, essa chuteira até é incômoda, mas ninguém fala. A camisinha é fininha. Sabe que no Japão, as meninas nem usam pílula. Os meninos são acostumados desde sempre, ainda na 6ª série e 7ª série, a fazer treino para usar o preservativo. Preservativo dá autoconfiança. Não brocha, nem... não podia falar isso. Não faz confusão, não tira a vontade de ter relação, nada. Mas o menino que usa preservativo tem uma prova de carinho para você, menina, e para ele também.
E a menina que se previne, ela tem autoconfiança, ela se impõe, ela se gosta. Então, vamos lá. Vamos para frente? Olha, se eu tenho autoestima, se eu tenho uma imagem de mim legal, eu tenho autocuidado. E se o menino não te estima, não tem imagem positiva de você, ele diz, não gosto de camisinha, eu vou ter relação, porque se você não quiser, eu vou ter relação com outra. E outra coisa, não dá para ter relação com quem a gente não tem intimidade. É muito complexo, sabe? Se aquele menino não te beijou, não te tratou, e se vocês não têm um tempo de conversa, cuidado. Essa primeira relação vai ser frustrante. Para ter uma relação, precisa ter um pouco de diálogo, conhecer um pouco dele e conhecer dos seus sentimentos. Não dá para ir se jogando, sabe? Ninguém é um jogador se não treinar. Para jogar, e o jogo da vida é muito maior do que perder um campeonato. Não dá para perder por pênaltis, não dá para perder por falta, não dá. Tem que ser na raça e na luta. Então, fica esperta, fica esperto. Você tem que treinar. E treinar é conhecer, é conversar, é ficar mais seguro. E segurança representa direitos. Eu tenho o direito de engravidar quando eu quiser, não porque aconteceu por acaso. E o gênero? O homem é tão responsável como eu, pela prevenção e pela gravidez. E o menino que não tem conversa e que não quer conversar, nunca vai respeitar você. E isso é uma questão de ser cidadão. Eu sou brasileira e eu sou brasileiro. Eu me amo. Eu quero um futuro melhor para mim, para o meu filho, para as famílias. Eu quero ser um orgulho. Eu quero dar para minha mãe e para o meu pai o meu diploma. Eu quero crescer. Aquilo que eu não era, que você, mãe, não pôde ser, eu vou ser. E aquilo, e eu vou ser um pai muito bom. Mas para eu ser um pai, eu preciso ter economicamente condições, a cabeça no lugar. Eu não posso ser pai adolescente. Eu tenho que esperar. E para esperar, eu tenho que pensar em tudo, não só ir me jogando no precipício. Então, é isso. Eu sei que vocês me entenderam, mas eu queria que vocês pensassem mais. Eu, mulher, não serei submissa engravidando. E eu, menino, eu, homem, não serei inconsequente, e um pai que não vai poder assumir, porque economicamente eu não vou ter condições e nem estou preparado. Então, eu te amo, eu me amo, nós nos amamos. Mas gravidez é para toda a vida. Eu vou fazer algumas considerações, a gente está ficando por aqui, mas eu vou deixar o chat aberto um minutinho só para a gente colocar algumas impressões, pode ser? Aí, eu pediria, só para voltar um pouquinho o slide, para a gente mostrar esses 6 pontos que a doutora colocou finalmente. Ó. Autoestima, né, doutora? Autoestima, autoimagem, autocuidado. Uma está interligada e dependente da outra para ter um desencadeamento, né? Um desencadeamento, perdão. Um autocuidado, a segurança, direito, gênero, a cidadania. A gente começando de trás para frente, eu voltaria àquele ponto de que a formação cidadã, ela deve ser construída com o diálogo, né, doutora? Com a conversa, com, na verdade, os posicionamentos que a gente tem sociais, que vão levar a gente ao sucesso de uma sociedade desigual, principalmente nesse ponto aí. Isso é uma desigualdade tremenda, que a responsabilidade recai só sobre a mulher, tanto do jeito que ela tem que seguir, enfim. A gente não vai ter muito tempo de falar do chat. Vou deixar aqui a despedida da doutora, um agradecimento enorme. Obrigado, doutora. Bem, me desculpe que eu me avancei, né? E eu queria que vocês avaliassem. Eu quero ler os comentários, eu prometo responder. E olha, toda a minha proposta eu preciso decidir. E a minha decisão, gravidez, como eu disse, é para toda a vida. E não dá para decidir ficar grávida na adolescência. A adolescência é um momento
de várias experiências. É o momento de escolher a nossa carreira, de escolher a nossa profissão, de ficar formado fisicamente, psicologicamente. A gravidez é um ato também de amadurecimento. Então, ela pode e deve ficar para mais tarde. Obrigado, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula, galera. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.